Queridos irmãos, nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser frutífera. Se a igreja do Senhor não for frutífera, irmãos, nós sabemos que ela passa por momentos difíceis, por lutas tenebrosas, mas ela precisa dar frutos. Nós precisamos dar fruto, eu preciso dar fruto, os irmãos precisam dar frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio. A cada momento da nossa vida, nós temos várias dificuldades, problema de saúde, problema de desemprego, problema de falta de entendimento, enfim. Mas a verdade é, irmãos, que a igreja do Senhor precisa e deve ser frutífera. A cada momento ela deve frutificar para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Nós observamos, irmãos, João escrevendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Queridos irmãos, nós como videira, Jesus como videira verdadeira e o pai dele como lavrador, irmãos. E nós estamos aqui, irmãos, como vara, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Quer dizer, irmãos, a vara que não dá fruto, que não produz fruto, ela não tem muito valor. Por isso, na igreja, todos nós somos iguais. Não há discriminação entre nós. Todos nós temos o mesmo valor para Deus, o mesmo valor para o ministério da igreja. Agora, é preciso, meus amados irmãos, que nós venhamos a dar frutos, para que a igreja possa prosperar, para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado em nosso meio, irmãos. Bendito seja Deus. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A que recebe fruto, irmãos, ela precisa ser limpa para que dê mais fruto ainda. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu confesso, meus irmãos, que tem momento na nossa vida que a gente fica preocupado com algumas pessoas que não têm prazer, não têm alegria na obra do Senhor, não tem satisfação em trabalhar para Deus, em fazer a obra do Senhor, em participar ativamente das coisas que são realizadas na casa do Senhor. Agora, no mês de abril, por exemplo, estaremos empenhados num grande trabalho, num trabalho missionário muito abençoado, quando teremos aqui vários pastores de várias regiões, irmãos, nos trazendo mensagens da palavra de Deus, alimentando a nossa alma, nos trazendo coisas boas, coisas importantes, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Se não me falha a memória, eu tenho até um lembretezinho. Quando é que nós vamos iniciar a conferência missionária? Quem é que lembra, pastor Eliseu lembra? Dia 10 de abril começa a nossa conferência missionária, e teremos aqui, irmãos, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens que verdadeiramente têm uma facilidade enorme no manuseio da palavra, homens que têm comunhão com Deus, homens que têm comunhão com a igreja de Jesus Cristo, e estaremos aqui empenhados num grande trabalho. E desde já eu peço aos irmãos, não estejam ausentes deste trabalho, porque o ano passado foi uma bênção muito grande quando nós fizemos esse trabalho aqui, e eu creio que este ano não será diferente, meus amados irmãos. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê
mais fruto. Uma árvore, quando ela não é podada, irmãos, uma árvore frutífera, quando ela não é tratada, quando ela não é podada, meus irmãos, ela fica enfraquecida. E eu quero dizer nesta oportunidade que a coisa mais importante que pode existir, irmãos, é nós estarmos, irmãos, limpos pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3 diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, meus amados e queridos irmãos, precisamos atentar para a palavra do Senhor, precisamos estar em plena comunhão com a igreja e estarmos com a nossa mente e o nosso coração voltados para a palavra, porque, irmãos, nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor nos tem falado, e o Espírito Santo tem nos dado, tem nos facilitado, tem nos ensinado a entendermos a sua palavra. Diz o versículo 4: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Queridos irmãos, a igreja deve ser frutífera. A igreja precisa ser frutífera, precisa dar frutos, precisa pregar o evangelho, precisa evangelizar para que as vidas se cheguem para Deus, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é de suma importância, meus irmãos, para que nós venhamos a dar frutos e os frutos permaneçam. Se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós somos, irmãos, dependentes do Senhor. Em tudo aquilo que nós colocamos as nossas mãos para fazermos na casa do Senhor, nós dependemos do Senhor, dependemos do Espírito Santo em nossas vidas, para podermos, irmãos, realizar a obra do Senhor. Eu estou alegre quando tenho visto nesses últimos dias, na semana passada e nesta semana, as nossas irmãs colocando um propósito no seu coração para interceder em favor das crianças da igreja, para que as crianças possam crescer no temor da palavra de Deus, para que as crianças tenham prazer na igreja, na obra do Senhor, porque nós meditando, irmãos, em coisas como pessoas que não têm muito prazer na obra do Senhor, e as nossas irmãs estão aqui intercedendo para que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo na vida das crianças, para a glória de Jesus Cristo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Vocês já observaram, irmãos, se você tem uma árvore plantada na sua casa e se você não cuida dela, o que acontece com ela, meus irmãos? Ela não dá fruto. Lá na minha casa em Caxias, irmãos, tem o pé de uma frutinha de acerola. De vez em quando ela cresce, e vai crescendo, meus irmãos, dá fruto, que é uma beleza. Se a gente quiser, a gente faz suco de acerola todo dia e não falta acerola, e os garotos da rua ainda jogam pedra para pegar. E pegam ainda muita acerola, irmãos. Quando a gente limpa ela, quando a gente poda o pé de acerola, meus amados irmãos, ela fica bem baixinha. Daqui a pouco ela começa novamente, irmãos, a crescer e a dar fruto.
mas é muito fruto, irmãos. Uma árvore tem que ser tratada, e nós, irmãos, temos que ser tratado através do Espírito Santo, para que a gente também venha a dar frutos, e os frutos permaneçam, e o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Agora, se você tem uma árvore, e você não cuida dele, ou se você tem até mesmo um jardim, se você não rega o jardim, se você não cuida dele, não poda as plantas no devido tempo, dificilmente aquelas flores, irmãos, ficam abençoadas, ficam bonitas, irmãos. Mas coisa boa, meus irmãos, é quando nós, irmãos, cuidamos das árvores. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Não podemos deixar, irmãos, uma árvore pegar fogo, meus irmãos, e arder. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Tudo. Às vezes, para nós achamos até mesmo que é difícil a gente pedir alguma coisa e receber, mas Deus não nega bem algum aos seus filhos. Deus não nega bem a nenhum de nós, porque se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Queridos irmãos, queridas irmãs, pode fazer, irmãos, prova de Deus, porque se vocês fizerem prova de Deus, vai observar que verdadeiramente, meus irmãos, isto acontece. O Senhor é com ele. Isto significa alguém que tem intimidade com Deus e sabe que Deus anda com ele. Deus anda conosco, irmãos. O Espírito Santo anda conosco. O Espírito Santo nos adverte em muitas oportunidades, ou em quase todas as oportunidades que a gente tem necessidade. O Espírito Santo está nos advertindo. Porque, segundo a palavra, irmãos, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Não é ciúme que um pai tem de uma filha, que uma mãe tem de um filho, que uma esposa tem de um esposo. Não é este tipo de ciúme, mas é um ciúme de cuidado, de zelo, de amor que um pai tem pelos seus filhos. Assim, meus irmãos, é o Senhor para conosco. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor tem ciúme daqueles que servem a Deus, que têm temor a Deus, que andam na sua presença, que pregam o Evangelho, que visitam os enfermos, que realizam a sua obra, que glorificam o seu nome, que dobram os seus joelhos e falam com ele. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Existem casais que têm ciúme doentio uns dos outros. Tem pais que têm ciúme doentio dos seus filhos, mas o Espírito Santo não tem ciúme doentio, mas é um ciúme que vem do trono da glória para zelar por nós, para guardar por nós, para nos advertir, irmãos, nas oportunidades que nós temos necessidades. Quantos têm tido esta experiência com Deus? Quantos dos irmãos têm tido esta experiência com Deus, de que Deus tem ciúme por nós, que Deus tem um zelo enorme por nós, que Deus cuida de cada um de nós, a cada momento da nossa vida? Ninguém tem maior amor do que este, de dar
alguém, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós não damos, irmãos, a nossa vida por ninguém. Nós não damos a nossa vida por ninguém. Mas o Senhor nosso Deus deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, para ser sacrificado pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo que Ele tem para conosco. Portanto, nós precisamos ser gratos a Deus, realizando a sua obra, fazendo alguma coisa em prol da obra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, porque o Senhor, irmãos, verdadeiramente tem dado o seu único filho, em nosso benefício. Eu garanto uma coisa, irmãos, a irmã que tem mais filhos aqui, eu não sei qual é, das irmãs entre nós nesta noite, que tem mais filhos, não sei. Mas eu duvido, irmãos, que essa irmã que tem mais filhos aqui, eu duvido que ela daria o seu filho em resgate de alguma coisa na causa do Senhor. Duvido. Não dá, irmãos. Uma mãe pode ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, 10 filhos, que ela não tem coragem de pegar um filho e dar em resgate de alguma coisa. Mas Deus deu o seu único filho. Deus desenfeitou o seu trono de glória, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Deus desenfeitou o seu trono de glória e pegou o seu único filho e mandou, irmãos, para morrer em nosso lugar. Por isso, irmãos, adorem a Deus, adorem a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Ouve a voz do Espírito Santo. Fica com os seus ouvidos bem atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não despede ninguém sem resposta. Ninguém. Aleluia. Só vem à igreja e não recebe alguma coisa quem não está ligado ao trono da glória de Deus. Mas quem está ligado ao trono da glória de Deus, naturalmente, normalmente, recebe da parte de Deus alguma coisa importante para que o nome do Senhor seja adorado. Adore a Deus, irmãos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Exemplo, eu gosto muito do pastor Moisés Elias, mas eu não dou a vida do meu filho por causa do pastor Moisés Elias. Eu gosto muito da irmã Conceição. Irmã Conceição é da velha guarda, congregou comigo na Figueira, fui pastor dela na Figueira há muito tempo. Mas eu não tenho coragem de dar a minha vida pela vida da irmã, da nossa querida irmã, embora eu goste muito dela, estime ela muito, ame ela muito, mas eu não dou a minha vida. A minha fé talvez não alcança este patamar, mas Deus deu Jesus, seu único filho, para morrer por nós. E é por isso que nós estamos aqui como verdadeiros adoradores. Precisamos nós, irmãos, atentar para esse detalhe. Adorar o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha, irmão, Jesus, nos considerando como seus amigos, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós fazemos o que Ele manda. Vocês sabiam, irmãos, que tem amigos que são mais importantes nas nossas vidas, muitas das vezes,
do que muitas pessoas que têm parentesco conosco? Verdade é essa, irmãos. Tem amigos, irmãos, que são de suma importância na nossa vida. Imagine, irmãos, ter Jesus como nosso amigo, como nosso Senhor, como nosso amigo, cuidando de nós e zelando por nós. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus não tem segredo para conosco. Só não recebe revelação de Deus quem não busca ao Senhor. Só não recebe orientação do Espírito Santo aquele que não tem intimidade com o Senhor. Mas quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, meus amados e queridos irmãos, nós recebemos da parte do Senhor, irmãos, as revelações dos céus. Quantas vezes nós queremos ir por aqui, mas o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, nos orienta que este não é o caminho. O caminho é este, e a palavra diz: andai nele. Este é o caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos despertar, irmãos, e andar conforme o Senhor tem nos orientado. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz. O servo faz aquilo que o Senhor manda. Bendito seja o nome do Senhor. Ou que alguém manda. Mas, meus irmãos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A Bíblia nos dá o devido conhecimento a respeito de tudo que tem nos céus para nós, tudo que nos espera. Já pensou, irmãos? Quando alguém pensou em andar em ruas de ouro e de cristal? Hoje a gente tem a maior dificuldade para andar em diversos lugares, mas quando nós formos para o céu, irmãos, nós vamos andar em ruas de ouro e de cristal que o nosso Deus preparou para nós através de Jesus Cristo. Quantos creem, irmãos, que vão andar em ruas de ouro e de cristal? Glorifica o nome do Senhor. Adore a Deus. Adore ao Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha, irmãos, o versículo 16, que coisa maravilhosa. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi o Senhor quem nos escolheu. Aleluia. Foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou, irmãos. O Senhor nos escolheu e nos nomeou, irmãos. Para que o Senhor nos nomeou? Para que, irmãos, Deus nos nomeou? Na nossa fragilidade. As nossas fragilidades são muito grandes, mas o Senhor nos nomeou. Para que, irmãos? Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vamos voltar a nossa mente, vamos voltar o nosso coração para Deus, e vamos pedir para Deus o que nós estamos precisando. Eu não sei, naturalmente, eu não sei o que os irmãos precisam. Se é saúde, eu quero dizer, que Jesus Cristo é a saúde das nações, que Ele está pronto para curar as enfermidades do corpo e da alma. Aleluia. Por que, irmãos? Porque o Senhor não nos nega bem algum. O Senhor não nos nega nada daquilo que nós temos necessidade. Agora só tem um porém. Deus só nos dá as coisas no tempo próprio. Deus nos prova e nos dá as coisas no tempo próprio. Se nós temos alguma coisa, se nós somos açoitados por alguma coisa, por alguma razão, o Senhor pode tirar o açoite, mas só tira no tempo próprio. Deus não faz nada fora da hora, irmãos. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir e saber esperar. Saber esperar o que o Senhor tem para nós. Ora, irmãos, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Queridos irmãos, se eu disser que amo o pastor Moisés e Elias, e as minhas atitudes para com o pastor Moisés são atitudes inconvenientes, eu sou mentiroso. Porque quem ama, meus irmãos, compreende até mesmo as fragilidades, porque as fragilidades são muitas. Eu, por exemplo, tenho um monte de fragilidade. Qualquer um dos irmãos que se acha em condição de perfeição, pode se levantar nesta hora e dizer: pastor, eu quero dar uma palavra sobre isto. Se existe um que se considera, ou uma irmã que se considera perfeito, pode dizer: pastor, eu quero falar nesse assunto. Pode vir aqui, eu te empresto a minha Bíblia, e você vai falar que você é perfeito. Não existe um ser humano na terra que seja perfeito. Todos têm as suas limitações, todos têm as suas dificuldades e as suas limitações. Mas uma coisa é, irmãos, muito importante: eu vos mando que vos ameis uns aos outros. Quem ama, perdoa. Quem ama, respeita. Quem ama, intercede. Quem ama, glorifica a Deus. Pode ter certeza, irmãos, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Tem muitas coisas no mundo que nos aborrece, mas segundo a palavra, irmãos, dita por João, a verdade é que primeiro, antes de aborrecer a nós, aborreceram a Deus. Aborrecem a Deus, aborrecem ao Espírito Santo. Mas que nesta noite, se vós fosses do mundo, o mundo, se vós fossem do mundo, e o mundo
a Maria, que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Pode observar uma coisa, irmãos. O mundo não tem intimidade conosco, e nós não temos intimidade com o mundo. A gente precisa amar os pecadores, porque se nós não amarmos os pecadores, como é que nós vamos trazê-lo para a casa do Senhor, para adorar o mesmo Deus que nós adoramos? Mas podem observar uma coisa: o mundo não tem intimidade conosco. Por quê, irmãos? Luz não tem intimidade com trevas. Bendito seja Deus, e louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos luz e fomos escolhidos por Jesus Cristo para sermos luz, irmãos, para trazermos para este mundo coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas indizíveis, coisa que a gente não sabe nem como dizer. Bendito seja o nome do Senhor.